Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E o verso 17 termina esse bloco dizendo: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, eu quero trabalhar com vocês nesses minutos sobre o seguinte tema: o principal dos pecadores. O principal dos pecadores. Eu imagino que alguns títulos devem encher a gente de orgulho. Por exemplo, nós temos na nossa nação aquele jogador de futebol antigo que as pessoas o rotulam e chamam de o rei do futebol, Pelé. Um título dado a um homem de rei na área do futebol. São títulos que encantam. Você lembra também de Roberto Carlos, cantor, que os mais antigos devem gostar, que chamam ele de o rei, o Roberto Carlos, um título que é honroso. Você lembra de o jogador de futebol Ronaldinho, que depois de jogar numa Copa do Mundo, apelidaram-no chamando de o fenômeno. Imagine você chegando em Alto Caparaó e as pessoas olharem para você e falar: ah lá o fenômeno, ah lá o Robson, fenômeno, ah lá o presbítero Onéias, é um fenômeno. Quando você diz que algo é um fenômeno, você está dizendo que é algo incomum. Um título interessante. Você lembra do rei Salomão? A Bíblia diz que Salomão ganhou o título de um homem mais sábio nascido em pecado que já pisou nessa terra. Já pensou? Já pensou que título honroso? Eu sou o mais sábio, ninguém é mais sábio do que eu, que nasceu em pecado. Obviamente você sabe que aquele que tem mais conhecimento, mais sabedoria do que Salomão, o único, é o Senhor Jesus. Que diz a Bíblia que nele estavam escondidas toda o conhecimento. Pois é, mas nascido em pecado, Salomão foi o único e o maior. Você vê Davi, diz a Bíblia que Davi ganhou um título de homem segundo o coração de Deus. Já pensou você? Um homem e uma mulher que diz, não, Deus diz, olha, esse aqui é um homem segundo o meu coração, isso aqui é uma mulher segundo o meu coração. Já pensou que título honroso? Mas quando Paulo vai dar um título a si mesmo, ele não se chama e não se rotula como rei. Ele não se intitula como maioral dos santos, mas ele vai usar um título para ele. Ele diz o seguinte: eu sou o principal dos pecadores. É um título que, penso eu, que não cabe só a Paulo. É um título que cabe a mim, talvez a você, a nós. Mas Paulo, quando vai usar de título a respeito de si mesmo, ele diz: eu sou, sim, o principal dos pecadores. Eu separei aqui 4 lições, irmãos, em cima do que Paulo disse, ser ele o principal dos pecadores, que eu quero trazer para a minha reflexão e para a sua reflexão. Primeiro, o principal dos pecadores pode ser salvo por Jesus. O principal dos pecadores pode ser salvo por Jesus. O verso 15 diz:
fiel a esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu penso, meus irmãos, que os conhecidos de Paulo naquele tempo não acreditavam. Se você perguntasse a alguém que andava com Saulo antes da sua conversão, você acredita que este homem pode se converter? Duvido. Esse aí é caso perdido. Você já escutou isso a respeito de alguém? Pastor, para fulano tem jeito não. Aquele ali tem jeito não. Mas se você olhar para o Evangelho, você não diria que não tem jeito. Se você olhar para o Evangelho, você diria que o Evangelho salva qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer lugar, desde que Cristo tenha morrido no seu lugar. O Evangelho salva o pecador. Paulo está dizendo, eu sou o principal. Eu, nesta área, recebo o título de maioral, mas eu fui salvo, sim. Eu fui salvo por Jesus. Olha o título, o legado de Paulo. Em Atos, no capítulo 22, verso 4, ele diz que perseguia os crentes até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Nós estamos falando de um homem que perseguia os crentes e colocava os crentes até a morte. Atos 26, 10 diz que ele recebeu a autorização dos principais sacerdotes e encerrou muitos dos santos nas prisões. E ele diz uma coisa, e contra estes davam o meu voto quando o matavam. Perguntavam a Paulo, Paulo, mata ou não mata? Paulo dava o voto dele, mata, e matavam. Pois é, este que carrega este legado, o Senhor Jesus o converteu e transformou o maioral dos pecadores num homem que foi um exemplo de santidade e de vida cristã. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não importa o quão grande pecador você seja, a graça de Cristo é suficiente para alcançar você. É como um dia eu recebi no gabinete uma mulher que falou, pastor, não tem jeito para mim, eu estou no fundo do poço. Não tem mais jeito, eu estou tão fundo que ninguém me alcança, eu não posso ser salvo, não tem jeito para mim. Eu lembro de dizer para ela, disse o seguinte, filha, se você está profundamente mergulhada nesse poço, eu tenho uma boa notícia para te dizer, a graça de Cristo vai mais fundo do que o profundo que você está. Não importa a profundidade que você esteja, a graça de Cristo é suficiente para ir lá embaixo e resgatar você. O principal dos pecadores pode ser salvo por Jesus. Mas a segunda lição que eu quero trazer aqui à sua memória, a segunda lição, é que o principal dos pecadores pode alcançar a misericórdia de Jesus Cristo. Notem vocês o verso 13. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Ô irmãos, há exemplos de conversão que são extraordinários na Bíblia, né? Você conhece Hitler? A história de Hitler? Você conhece a história de Mao Tse Tung? Você conhece a história? Cruéis, né? Mas eu tenho uma história pior do que esses homens para contar para você. Eu creio que dificilmente a gente encontra homem tão cruel quanto o rei Manassés na Bíblia. Dificilmente. É só você ler a história dele que você vai ficar assustado. Hitler é bonzinho, quando você compara Manassés. Mao Tse Tung é um santo, quando você compara Manassés. Diz a Bíblia que Manassés reinou 55 anos, 52 fazendo o que era mal. Ele provocava Deus. Pegou o templo, colocou dentro do templo esculturas para provocar Deus, para que o povo pudesse adorar essas imagens e não a Deus. Ele mandava matar crianças para oferecerem sacrifício a Baal. Um louco, um louco. Mas diz a Bíblia que um dia Deus leva Manassés cativo. Manassés agora conhece Jesus e volta crente. Reina mais 3 anos, atingindo 55 anos e morre crente. Nós vamos encontrá-lo no reino celestial. Tão ímpio, não tem jeito para você, Manassés? Pois é, na graça de Cristo tem jeito sim. Morreu salvo. Eu poderia dizer para vocês um segundo exemplo, Nabucodonosor, lembra dele? Daniel sofreu nas mãos dele. Cruel, louco. E Nabucodonosor não induzia você a adorar imagens. Nabucodonosor induzia você a adorá-lo.
Ele fez uma imagem dele, expôs e disse: vocês têm que curvar diante de mim. Vocês têm que se curvar diante de mim, eu sou Deus na terra. Pois é, Deus olhou para Nabucodonosor e falou: Nabucodonosor, vamos comer um pouquinho de mato? Diz a Bíblia que ele vai, as suas unhas crescem, o homem vira um animal, começa a se alimentar de mato. Lá ele olha para o alto e diz: o Senhor é Deus. Eu não sou Deus, quem é Deus é o Senhor, e eu creio que o Senhor governa toda a história. Ele volta de lá, crente. Pastor, não tinha jeito para Nabucodonosor, mas no Evangelho teve jeito para ele. Deixa eu te dizer uma boa notícia. A graça pode alcançar, a misericórdia pode alcançar qualquer pecador. Ô pastor, não tem jeito para o meu filho, eu estou aqui para te dizer, te encorajar que tem jeito. Não tem jeito para meu marido, não tem jeito para minha mulher, não tem jeito, pastor, para fulano. Eu estou aqui para te dizer que tem jeito sim. Ele não foi pior do que Manassés, por pior que seja. Não foi pior do que Nabucodonosor. Se Deus salvou Manassés e Nabucodonosor, e Paulo, e eu, e você, Ele pode salvar também este que você gostaria que fosse salvo. Mas a terceira verdade, irmãos, que eu vejo nesse texto, é que o principal dos pecadores pode passar a ser modelo dos fiéis. Eu amo isso, irmãos. O principal dos pecadores pode ser modelo. E que tipo de modelo? Não como pecar, mas um tipo de modelo de como viver uma vida agora, dedicada para o Senhor e não mais para matar, para perseguir, para roubar, para destruir. Ô gente, deixa eu te dar uma boa notícia. Paulo vai escrever 1 Coríntios, no capítulo 11, ele chega a dizer o seguinte: ô gente, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus transformou o principal dos pecadores em algo a ser imitado. O principal dos pecadores pode passar a ser modelo, pode sim passar a ser modelo dos fiéis. O verso 16 diz que ele recebeu da parte de Deus um ministério. Portanto, meus irmãos, o verso 12 diz isso: nós podemos ser um modelo, apesar de sermos o principal dos pecadores. Eu tenho aqui uma folha nas minhas mãos. Talvez você, daí de onde você está, você não consegue ver as marcas de amassada. Mas se você se aproximar, você vai ver defeitos. E se eu pegar esta folha e aproximá-la daquelas lâmpadas, quanto mais próxima da luz ela fica, mais defeitos eu vejo na folha. Deixa eu te dizer uma coisa, assim é com você e comigo. Quanto mais próximos de Deus a gente anda, quanto mais próximos da luz, mais eu olho para mim e digo: como sou pecador. Quanto mais perto de Deus, mais me vejo como pecador. Quanto mais longe de Deus, mais eu me vejo como um santo. Por que nós estamos numa geração, irmãos, de tanta gente soberba, uma geração de tanta gente que se acha o cara ou a cara, se for mulher? Por que nós estamos numa geração de pessoas assim, com o espírito de Nabucodonosor? Falta um pouco criar uma imagem de si para ser adorado. Por quê? Porque quanto mais longe de Deus eu estiver, mais eu me vejo como santo. Agora, quanto mais perto de Deus, mais eu entendo por que Paulo disse isso. Eu sou o pior dos pecadores. Sabe por que eu sou pior? Porque eu estou perto da luz. E quando eu estou perto da luz, eu vejo os meus defeitos, eu vejo as minhas mazelas, eu vejo a minha podridão. Quanto mais perto dele, mais pecado vejo em mim. A minha oração é que você se aproxime de Deus, para que você use as palavras de Paulo a seu respeito. Senhor, eu estou perto de ti, mais pecado vejo em mim. Quanto mais de ti eu me aproximo, mais pecado eu vejo em mim. Por isso que Paulo diz, né? Miserável homem que sou, quem me livrará? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? Pois é. Eu lembro vocês do quarto ponto, e eu termino com este quarto. O principal dos pecadores pode vir a render glória a Deus. Sabe uma coisa, irmãos?
Você sabe por que existe ex? Por que existe ex? Só existe ex por causa de Jesus. Só existe ex-alcoólatra por causa de Jesus. Ex-viciado por causa de Jesus. Eu era pastor, antes de conhecer a Cristo eu era mentiroso, mas agora eu sou ex-mentiroso. Antes de conhecer a Cristo eu era fofoqueiro, mas agora eu sou ex-fofoqueiro. Jesus entra na vida da gente para transformar a vida da gente naquilo que Ele gostaria que a gente vivesse. Jesus entra na nossa história para fazer da nossa história a vontade dEle, não a minha. Ele entra na minha história para fazer da minha história títulos de ex. Eu era, mas agora não sou. Por que você não é mais? Porque Cristo encontrou comigo. Paul Walsh disse num sermão, e eu gosto dessa ilustração: você acha que o evangelho tem mais poder do que um carro? Você acha que o evangelho tem mais poder do que um ônibus? Você acha que o evangelho pode transformar mais uma pessoa do que um caminhão carregado, cheio de toneladas? Você acha? Eu estou convencido de que sim. Paul Walsh diz assim em um sermão, eu achei interessante. Ele diz que muita gente, você acreditava em mim? Você acreditaria em mim? Se eu chegasse aqui na igreja, o culto começou às 7, eu chegasse às 7h10 e dissesse para vocês o seguinte: ô irmãos, me perdoe, eu fui sair da minha casa ali, quando eu entrei aqui na rua Luciano Breder, vi um caminhão, passou em cima de mim. Aí eu levantei, bati a poeira do meu corpo, e de repente, quando eu estou andando um pouquinho mais, veio um ônibus e me atropelou. Aí eu levantei de novo, bati a poeira do meu corpo, aí, desculpa, eu cheguei 10 minutos atrasado aqui, porque um caminhão e um ônibus passou em cima de mim. Você acreditava? Irmão, duas coisas: ou eu sou um mentiroso muito fajuto, ou louco. Duas coisas. Pois é, algumas pessoas dizem o seguinte: não, Jesus é o meu Senhor, pastor. Ô irmão, Jesus é o meu Senhor. Mas você não vê transformação na vida dele. Eu pergunto, o evangelho não tem maior poder do que um caminhão? O evangelho não tem maior poder do que uma tragédia? O evangelho não é? Romanos 1, Paulo escreveu: o evangelho é o poder de Deus, é a dinamite de Deus, de tal maneira que quando o evangelho bate em mim, um novo homem brota. Quando o evangelho encontra com o Alexandre, com o Paulo, com você, um novo homem surge, e este novo homem agora nasceu e vive para Deus. Paulo era cruel, mas ao encontrar com Cristo, deixou de ser cruel. Agora ele é um ex-perseguidor, ex-assassino, ele é um homem que carrega esse título. Por quê? Porque Jesus entrou na sua história. Eu lembro de Zaqueu, né, irmãos? Jesus entrou na sua vida e falou: hoje convém estar na sua casa. E de repente Jesus falou com ele: olha, hoje houve salvação aqui. Sabe o que Zaqueu falou? Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Sabe o que ele está falando? O evangelho me transformou, pai. O evangelho me transformou. Eu, antes de o Senhor vir na minha casa, eu era um Zaqueu, mas agora, depois que o Senhor passou por aqui, eu sou um novo Zaqueu. Jesus quer fazer de você um novo homem, irmão, uma nova mulher. Não é vir à igreja, não é ser presbiteriano, é ser crente, transformado, redimido, lavado, salvo. Eu, pastor, fazia, mas agora não faço. Eu era, mas agora não sou. Por que você não é, irmão? Por causa de Jesus. Ele transforma. Ele transforma. Separei algumas lições para a gente aplicar na nossa vida. Primeiro, a salvação do principal dos pecadores não foi obtida por meio da religião. Não veio por meio do farisaísmo, não veio por meio de nada que você pensa em religião. A salvação veio por meio de Cristo. Religião é uma bênção e você deve, que foi salvo, viver numa, mas ela não salva você, quem salva é Jesus. Segundo, a salvação do principal dos pecadores não veio mediante uma vida correta. Tem muita gente que compra e paga. Tem muita gente que não xinga. Tem muita gente honesta, mas que não conhece a Jesus. Não são boas atitudes que me faz ser salvo. Agora, um salvo tem sim boas atitudes. Um salvo paga a conta, um salvo é honesto, um salvo é sim, sim, não, não. Mas isso não faz ele salvo, porque é salvo, ele faz isso. A terceira verdade,
é que a salvação do principal dos pecadores foi uma dádiva de Jesus. Jesus salva quem quer, quando quer, na hora que quer, no tempo que quer, para a glória dele. Portanto, eu queria terminar minha mensagem, meus irmãos, nesta noite, dizendo para você o seguinte: antes de Pedro encontrar com Jesus, diz a Bíblia que ele era chamado de pedra bruta. Pedro era um homem brutal, duro, falava sem pensar, pulava na enchente quando não devia pular. Mas diz a Bíblia que esta pedra bruta, Jesus transformou num pregador. João era chamado de filho do trovão. Seu filho pode ser chamado assim? Pastor, meu filho é filho do trovão. O que você quer dizer com isso? Está dizendo o seguinte, olha, 220. Isso aqui é tenso. João era chamado de filho do trovão, depois que Jesus passou pela vida dele. Ele agora é chamado de filho do amor. Aqueles com quem Cristo se encontra transformados são. Eu lembro de, em 1600 e alguma coisa, um homem que tocava violino, e foi muito conhecido nessa área, Paganini, encontrou um violino jogado na lata de lixo. Diz os historiadores que ele pegou aquele violino sujo, arranhado, poliu, pintou, ilustrou, afinou e foi vendido por milhões. Sabe qual a razão? O violino que estava na lata de lixo era o mesmo. Só o que trouxe valor para aquele violino foi o fato de ter passado pelas mãos de Paganini. Passou pelas mãos dele. O que estava na lata de lixo agora vale milhões. Sabe, irmãos, a gente não vale nada até a hora que a gente passa pelas mãos do Eterno. Quando Cristo me toma pela mão, me lapida, me transforma, agora eu sou precioso. Agora não tem dinheiro que pague, não tem recurso que compre, porque agora eu sou um vaso precioso nas mãos desse oleiro, de barro, mas com a excelência de Cristo em mim. Não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista do seu marido, da sua mulher, não desista dele ou dela, porque o Evangelho salva o principal dos pecadores. O Evangelho pode salvá-lo. Eis a razão porque a gente não desiste de pregar. Se assim não fosse, eu não estaria pregando a vocês nessa noite.